O que está acontecendo com o BCFF11? Ele vai deixar de ser listado na Bolsa de Valores? Acabou o BCFF? O que está acontecendo com ele? Bom, nesse vídeo a gente vai analisar então o relatório gerencial dele, vamos entender tudo o que está acontecendo com ele e caso você seja cotista dele, é muito importante que você veja até o final para tomar a decisão. O que você deve fazer, se você vende, se você compra mais, o que você vai fazer com o seu BCFF. Então, bora lá, vamos ver em detalhes tudo o que está acontecendo. E beleza, falando um pouquinho aqui sobre o BCFF11, a gente vê aqui que o nome dele é BTG Fundo de Fundos. Aqui a gente já consegue entender que o BTG é a sua gestora, o BTG Pactual, e o fundo de fundos é justamente a categoria, o setor que ele se encontra, que é esse fundo que investe em vários outros FIs. Existe no mercado uma certa polêmica sobre esses FIs, esses FOFs, alguns são contra, os outros são a favor. A favor quando você está no início, quando você está montando a sua carteira de investimentos, você quer buscar diversificação, é bem legal a gente ter um FI desses de FOF, porque aí você investe em um ativo, no caso aqui o BCFF, aí ele já vai ter dentro dele mais 70, mais 60 e poucos outros FIs, então ele traz sim uma diversificação boa para nós. Agora, conforme você vai aumentando a sua carteira, a sua diversificação, já não faz mais tanto sentido, porque você está montando a sua diversificação, então você não precisa, por exemplo, do BCFF para trazer esse elemento. Então aí, nesse caso, você já poderia vender ele e deixar somente a sua carteira. Mas ele é um ótimo FI de entrada, um ótimo FI base 10, é tranquilo da gente investir, que já traz essa diversificação e por isso ele tem sim muitos investidores. E agora ele vai passar por toda uma mudança que vai deixar o BCFF, ele vai deixar de ser listado na Bolsa de Valores. E a gente tem que entender o que está acontecendo, o que vai acontecer com o BCFF, o que vai acontecer com nós cotistas desse fundo, o que a gente tem que fazer. A gente vai deixar de ter cotas dele, vai receber outros e isso que a gente vai ver em seguida. Ele está aqui sendo cotado a R$ 8,21, o PVP dele está em 0,88, ou seja, 12% de desconto. O valor patrimonial dele, o valor justo dele, seria ali em torno de R$ 9,40. Ele está aqui sendo negociado a R$ 8,21. Então tem sim esse grande desconto aqui. Ele está pagando um dividendo de 10,26% e ele se valorizou só nesse último ano, menos 4,73%. Mas ele vem caindo já há um bom tempo. Nos últimos 5 anos, se a gente for dar uma olhadinha aqui, ele vem caindo bastante. Desde lá de 2020, com toda aquela crise, tudo aquilo que aconteceu, muita coisa aconteceu. A bolsa derreteu, muitos ativos se recuperaram, mas o BCFF ele acabou andando de lado e caindo nesses últimos anos. Beleza, chegando aqui agora no relatório gerencial dele, pra gente entender o que tá acontecendo, vou passar aqui por alguns números principais deles, como por exemplo o início das atividades, o início do fundo, foi lá em 2010, ou seja, é um fundo muito antigo, tem muito histórico no mercado. A sua gestora, como eu falei, é a BTG Pactual, a taxa de administração, 1,10 mais 1,15, ou seja, 1,25 de taxa de administração. Isso aqui é um dos pontos negativos dos FOFs, eles cobram muita taxa, sendo que eles estão lá investindo em outros FIs, e ao investir nesses outros FIs, eles também vão pagar a taxa para esses FIs, então existe essa cobrança de taxa aqui que fica muito alta. A taxa de performance não existe, e ele já passou aqui por 10 emissões de cotas, ao longo desses 14 anos aqui que ele tem de história. Então aqui também alguns números principais dele, o valor hoje dele está aqui em torno de R$ 8,47, o valor patrimonial, ou seja, ele deveria estar por volta de R$ 9,37, por isso que ele está sendo negociado abaixo do seu preço justo, o dividendo dele tem ficado próximo de 10% ao ano, ele tem 66 FIs dentro do portfólio, mais 15 CRIs, então essa é a diversificação dele, sendo que ele tem muitos investidores, 355 mil investidores, e ele é um FI base 10, então ele trouxe também muitas pessoas, muitos investidores que foram chegando, é uma porta de entrada realmente para as pessoas investirem nos FIs. Então, aqui alguns números principais. Falando um pouquinho sobre o portfólio dele, nós temos aqui 49% então nesses FIs de CRIs e CRIs, então mais voltado para papel, mais voltado para CRIs mesmo, onde a gente tem um pouco mais de entrada de dividendos e o restante da carteira mais para esses FIs de lajes corporativas, shoppings, contratos atípicos. Aqui entra também outros imóveis que têm inquilinos que ficam amarrados ali, tem um período maior de tempo, mas basicamente metade do portfólio é de papel e a outra metade então mais voltada para tijolos. Ele tem essa dinâmica dentro do seu portfólio. Aqui embaixo a gente consegue ver também os principais investimentos que ele tem dentro da carteira dele, essa distribuição, conforme a gente falou, segmento de atuação, então metade aqui está em CRIs e FIs que são de CRIs, e a outra metade aqui então logística, comercial, shopping, hotelaria, um pouquinho também de outros FOFs e caixa dentro do portfólio dele, sendo que 85 está em FIs, esses outros fundos imobiliários, um pouquinho aqui de renda fixa, que é o caixa dele, e 11% aqui então nesses CRIs. Então aqui o portfólio do BCFF11. E bom, o que vem acontecendo então é que eles lançaram essa assembleia. O que acontece? Eles querem fazer uma mudança muito grande no fundo imobiliário, eles querem inclusive fazer com que ele deixe de ser listado na Bolsa de Valores, vai ter um segundo fundo imobiliário com a proposta de incorporar o BCFF. Mas para fazer esse tipo de mudança, ele precisa aí então solicitar essa assembleia para nós cotistas, para nós que somos investidores, quem é sócio, quem tem cotas do BCFF, tem o direito de ir lá e votar. Sim, eu quero participar, sim,
sim, a BCFF pode fazer isso ou não. Eu não concordo com isso. Então, eles precisam passar pela Assembleia, mas provavelmente isso vai acontecer. E o intuito, então, dessa Assembleia, dessa movimentação toda, é fazer essa união entre dois fundos imobiliários que a BTG Pactual tem. Nós temos aqui, por exemplo, o BTG Pactual Hedge Fund, que é o BTHF11, e que esse fundo, então, iria incorporar o BCFF. Então, ele diz aqui em cima, o BCFF foi o primeiro fundo de FOF da história da indústria. Com o passar dos anos, o mercado foi se aperfeiçoando, novas estruturas e políticas de investimentos mais modernas foram surgindo, permitindo mandatos mais versáteis de gestões de FIs. Ou seja, ele está querendo dizer que conforme o tempo foi passando, o BCFF foi criado lá em 2010. Conforme o tempo foi passando, foram surgindo uma nova modalidade que é esse Hedge Fund, ou então FI Multi-Estratégia. É esse nome que está sendo dado agora para essa categoria que a gente pode dizer que é um FOF, um fundo de fundos 2.0, ou então aqui um FOF turbinado, que é o que eles vêm comentando aqui. Então, ao longo do tempo, os FOFs foram ficando para trás, eles não entregaram tanto desempenho, às vezes por aquela taxa dobrada, e aí surgiu esse Hedge Fund, esse multi-estratégia, que é como se fosse um FOF 2.0 mesmo. Então, o próprio BTG, ele tem esse FOF 2.0, né, esse Hedge Fund, que é o BTHF11, e o BCFF, então, que era o antigo. E a ideia é que o BTHF11 faça, então, essa incorporação, pegue as cotas, pegue todo o portfólio do BCFF. Então, é isso que a gestora quer fazer, e ela veio com essa assembleia, então, pedir para os cotistas votarem, mas provavelmente isso vai passar, e é isso que vai acontecer com o BCFF. Então, eles trazem aqui todo o contexto deles, por que deve ser feita essa união, porque os FOFs, eles acabam ficando engessados, eles não conseguem fazer muita movimentação no mercado, então acaba que acumula muitos FIs que estão ali no prejuízo, eles não conseguem vender, eles não conseguem fazer movimentação, sendo que esses FIs de Hedge Fund, que é os novos, né, os 2.0, eles vêm com essa ideia de ser mais dinâmico, de conseguir vender, conseguir investir, por exemplo, em ações, conseguir investir em ativos reais. Então ele traz uma série de outras características que traz mais liberdade e traz mais, talvez, um rendimento melhor, a gestão consegue fazer, consegue agir mais ali por trás. Então a união dos dois fundos imobiliários proporcionará a condição para a extração do que há de melhor em cada um deles. Então tem essa diversificação dos FOFs, mas com esse dinamismo aqui dos hedge funds. Então essa é a ideia de juntar os dois. A gestora, ela faz todo aqui o comunicado, por que ela está fazendo isso. Então basicamente é isso que a gestão está fazendo, ou pelo menos é o que ela pretende fazer. E aqui nós temos então uma imagem bem legal que eles colocaram aqui um comparativo então de como é o BCFF e de como é o BTHF. Nós temos aqui um fundo BCFF então que a gente estava comentando, começou lá em 2010, ele é então esse FOF, ele pode conseguir cotas de FIs e CRIs, ponto, é isso que ele consegue fazer. O BTHF então, que é esse Hedge Fund, que é esse 2.0, ele é um fundo que começou aqui em 2023, é um fundo bem recente, mas qual que é a ideia? Ele consegue fazer então aquisições de FIs, CRIs, ativos reais e ações, é isso que traz essa dinâmica um pouco maior para ele. O patrimônio do BCFF é quase 2 bi, esse aqui é de 578 milhões. A liquidez, o BCFF está sendo negociado na bolsa, quase 3 milhões por dia. E o BTHF, ele é um fundo setipado, ele não está listado na bolsa. Então as ações, o valor dele não varia muito. Mas com essa aquisição, com essa incorporação do BCFF, ele passa a ser negociado na bolsa de valores. A taxa de administração do BCFF, 1,25. Aqui é de 1,15. O número de investidores, totalmente diferente. O BCFF é o maior de todos aqui da categoria de FOF, 356 mil, 14 mil investidores, cotistas. Então ele traz aqui um comparativo das carteiras, aqui ele mostra que aquele portfólio que a gente comentou aqui no BCFF, o BTHF, então ele tem uma boa parte da carteira em CRIs, 60% da carteira dele é CRIs, esses CRIs então é aquele crédito que vai para o setor imobiliário, esses CRIs têm um certo valor aqui, por exemplo, CDI mais 4,13, IPCA mais 8,9, são CRIs um pouco mais arriscados aqui que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Então beleza, unindo então esses dois aqui, o BTHF incorporando o BCFF, ele se tornaria então esse fundo consolidado, aonde ele teria então um leque maior aqui para fazer a gestão, toda essa parte de comprar ativos reais, ações e tudo mais. Seria o maior fundo do mercado, então traz essa vantagem competitiva para ele. A liquidez, ele acaba se tornando então um maior fundo líquido ali, ele passa a ser negociado também na bolsa de valores, e o custo de administração que também passa para 1,10, reduzindo. Então o que acontece é que o portfólio dele
de cara começaria assim, 77 fundos imobiliários e 38 CRIs, mais um pouco de caixa, ativos reais, ou seja, imóveis reais e também um pouquinho de ações. Então ele consegue trabalhar um pouco diferente com isso, trazendo uma rentabilidade maior, quem sabe, para nós investidores. Então a ideia é essa, é o aumento imediato do rendimento na ordem de 11 para 16%. Ele já quer trazer um rendimento maior na casa ali de uns 11% para os investidores. Um ganho de capital imediato com a troca da cota patrimonial. Hoje o BCFF, a gente viu que está sendo negociado ali a R$ 8,20, R$ 8,30, mas a cota, o valor patrimonial dele é R$ 9,30. Então, nessa compra, quando efetivar essa troca aqui, essa união, vai ser enviado o valor patrimonial do BCFF. Então, ali a gente já tem um ganho imediato com isso, esse ganho de capital imediato, que é o que eles estão falando aqui. Então, tem sim esse potencial de valorização aqui com essa união. Então, aqui um gráfico, aqui essa imagem que eu acho que exemplifica muito bem o que eles querem fazer com o fundo imobiliário, mas aqui embaixo também trazem outras informações, como, por exemplo, como que tá o fundo, como que é o cenário atual, como é que vai ser essa incorporação. A gente vê que o BCFF ele é um fundo bem maior do que o BTHF, mas o BTHF é o que vai incorporar o BCFF, não ao contrário. Geralmente no mercado o maior incorpora o menor, mas aqui não, é ao contrário, é o menor que tá pegando o maior. Então o BCFF ele deixaria de ser listado, todos os ativos do BCFF ficam dentro do portfólio, da carteira do BTHF, e ele vira então esse fundo grande já no mercado aqui, listado sim na Bolsa de Valores, que no caso ele é ser tipado, ele não tá listado, mas ele vai passar a ser listado depois dessa união. E basicamente é isso que vai acontecer. Aqui ele traz algumas vantagens, então, que a gestora tá prevendo para essa união, para esse fundo imobiliário. Aqui também, quadro geral, o que aconteceria? Então, de maneira geral, teria um aumento do rendimento aqui na casa daqueles 11 a 16%. Então, o dividendo, que é ali na casa de 70 centavos, já passaria para 77 ou então 80 centavos, que não sei muito bem se isso vai acontecer de fato, mas aqui na redução de custos, sim, isso aqui já é firmado. Então, aqui sim vai ter uma redução aqui para 1,10% ao ano. Aqui embaixo, o potencial de ganho de capital. É como eu falei, hoje o BCFF está sendo negociado ali em torno de 8,40, 8,30. Então, quando fizer já essa troca pro novo fundo imobiliário, ele já vai passar aqui, ele vai ser comprado ao valor patrimonial, ou seja, de 9,37. Então, já tem essa alta aqui de 12%. É como se a gente estivesse ganhando ali, como se estivesse chegando alguém comprando, então nossas cotas por 9,37 e não 8,40, que seria o valor do mercado de hoje. Então, existe esse ganho aqui também de 12%. Ele passa a ser o maior fundo imobiliário, então, desse segmento aqui de hedge fund, que é um pouco novo no mercado, mas que com essa incorporação, então, ele seria realmente o maior de todos. Então, basicamente é isso que vai acontecer. Aqui ele traz também uma outra imagem, mostrando aqui alguns dados, por exemplo, o valor patrimonial do BCFF, 9,37, do BTHF, 11, seria de 10,9. O valor patrimonial, o valor líquido aqui, o patrimônio líquido, de 1,8 bi, é muito grande, o BCFF é perto aqui do BTHF. Então, após essa união, ficaria aqui, então, um patrimônio líquido de 2,4 bi, e a cota patrimonial, esse é o valor que vai sair sendo negociado na Bolsa de Valores quando fizer toda essa troca, de 10,09. Aí, só Deus sabe, essa cota pode subir, pode cair. Isso depende muito de como o mercado vai reagir com as novas cotas daí do BTHF11. Como é que funcionaria para quem é cotista? Para quem tem, por exemplo, 100 cotas do BCFF, ele vai receber, então, 92 cotas do BTHF11. Mais ou menos essa é a proporção que está sendo feita, então, nessa troca. Se você é cotista do BCFF, você não vai precisar fazer nada, simplesmente aprovado isso indo para frente, vai acontecer em algum momento, você vai ter ali, por exemplo, as suas 100 cotas, você vai deixar de ter as 100 cotas do BCFF e de maneira automática você vai ter 92 cotas do BTHF11. Aí depois você decide se você quer vender, se você quer manter, aí depende muito da sua estratégia, do que você está pensando de toda essa mudança, mas basicamente é isso que vai acontecer. O único ponto que o cotista precisa fazer é esse envio do custo médio, porque a gestora ela não consegue, ela não sabe o preço que eu paguei, o preço que eu comprei, se eu paguei acima do valor justo, se eu paguei abaixo do valor justo. Então ela precisa que a gente informe para ela esse preço médio. Se a gente não informar, como eu falei, de maneira automática, ele vai fazer ali uma conta, considerando então como se você tivesse comprado o BCFF no valor mínimo dele. E aí você teria, logicamente, um ganho ali de capital, porque eles vão estar comprando a esse valor de R$ 9,40 ali mais ou menos. Então eles vão jogar como se a gente tivesse comprado a cota lá embaixo, a gente teria esse ganho, eles vão recolher o imposto, vão devolver um dinheirinho ali para nós, mas o melhor seria que a gente informasse sim o nosso preço justo, que aí vai estar certinho ali, batendo o imposto de renda. Se a gente tiver que ganhar alguma coisinha, a gente vai receber na nossa corretora, então vai estar tudo alinhado. De maneira automática, ele vai fazer isso, vai pegar o menor valor que teve já na história ali de negociação do BCFF, mas se a gente informar o valor justo, o preço médio que a gente teve, a gente vai receber conforme as nossas compras. Então é isso aqui, a única coisa que a gente tem que fazer é
promessa, ainda não tem data para isso acontecer. Primeiro precisa ser aprovado tudo certinho, ali passar toda essa aprovação, toda aquela incorporação. Aí depois, quando o BCFF então deixar de ser listado na Bolsa de Valores, a gente passa então a informar esses dados aqui para a gestora. Aí nos próximos relatórios eles vão informar como é que a gente faz isso. Mas basicamente é isso. O resto acontece tudo de maneira transparente, tudo de maneira automática. Simplesmente a gente deixa de ter cotas do BCFF e passa a ter cotas então do BTHF. Aqui nós temos essa mudança aqui e aí sim o BCFF ele vai morrer na Bolsa de Valores, vai deixar de ser listado na Bolsa. Então basicamente é isso. Agora a gente tem que esperar o resultado da Assembleia, mas provavelmente isso vai acontecer, vai ser aprovado e é isso que vai acontecer. A gente vai deixar de ter o BCFF e vai passar a ter cotas do BTHF11. E bom, eu tenho sim cotas do BCFF, eu coloquei na carteira da Aurora, que é a série que a gente tá fazendo aqui no canal. Aqui nós temos, por exemplo, eu tenho 20 cotas aqui do BCFF, cerca de 164, 160 reais aqui investidos no BCFF. Então eu vou ter que passar por esse processo e eu vou provavelmente mostrar aqui também como é que a gente vai fazer os próximos passos, como é que a gente vai fazer isso. Mas eu tenho aqui apenas 20 cotas, eu poderia vender hoje a mercado, mas eu acredito que eu vou deixar assim, mais para mostrar também como que isso tudo vai acontecer. Para quem for cotista também do BCFF, me acompanha por aqui que a gente vai indo passo a passo até chegar às novas cotas do BTHF11. Então, dito isso, me deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou dessa mudança, você preferia que ficasse como está hoje, que é o BCFF puramente ali com os seus FIs, ou você acha que com essa nova dinâmica, que esse novo FI com esse hedge fund, que ele consegue ali investir em ações, consegue investir em ativos reais, ele vai conseguir trazer uma rentabilidade melhor para nós? É isso que a gente vai ver em seguida. Então me deixa aqui embaixo nos comentários o que você tá achando desse movimento. E bom, por que a gestora ela tá pegando então o menor fundo imobiliário e incorporando o BCFF? Por que o BCFF vai deixar nesse listado? Porque historicamente, se a gente for pegar aqui, por exemplo, os últimos 2 anos, comparando o BCFF com o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, ele vem perdendo, ele vem aqui andando de lado, às vezes um pouquinho para cima, mas no geral ele tá perdendo. Se a gente ampliar o leque, ele perde feio pro IFIX. Se a gente buscar mais ainda, quanto maior o tempo, mais ele perde pro IFIX. Então, de uma maneira assim, geral, o que a gestora ela quer fazer? Ela quer deixar de listar o BCFF, ela vai apagar todo esse histórico ruim que o fundo teve e aí vai zerar tudo e vai começar então com o novo FI, com o BTHF ali, esse novo FI que é esse hedge fund. Então, a partir dele tem todo um histórico novo que vai surgir. Aí talvez eles consigam ganhar do IFIX, mas a verdade é que se a gente ampliar o leque aqui, eles perderam feio pro IFIX. Nos últimos 2 anos até tava legal, por isso que eu investi também ali na carteira da Aurora. Eu acreditei que eles tinham alinhado bem a estratégia, mas acontece que no longo prazo ele acabou perdendo sim. E bom, me deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou de toda essa movimentação. Você é cotista do BCFF? Você vai esperar essas novas cotas? O que você vai fazer? Ou você vai vender tudo antes? Eu acho que foi um movimento acertado que a gestora tá fazendo. Eu só não gostei muito dessa incorporação ali, esse reset que vão dar ali no histórico do BCFF, meio que jogando para debaixo do tapete para agora, então, de agora em diante, ter um novo histórico. Eu achei isso um pouquinho ali que não precisava, achei talvez não ficou muito legal da parte deles, mas no restante, essa mudança toda que vai acontecer no BCFF é legal. Eu acredito que vai trazer sim esse dinamismo todo pro fundo imobiliário. Eles vão conseguir ter, quem sabe, ali um lucro maior, um dividendo maior. É isso que a gente espera com toda a sua movimentação. Mas me deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, qual que é a sua opinião. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então, se você quer ficar ligado sobre os fundos imobiliários, as ações, como montar uma carteira de investimentos, eu vou te pedir para você se inscrever aqui embaixo, também deixar seu like, que aí você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre recebe os vídeos. Quando eu soltar um vídeo novo aqui no canal, são 2 por semana, você já recebe, já fica ligado sobre o mercado financeiro. E eu vou deixar um vídeo aqui do lado falando sobre o MGFF11, um outro fundo imobiliário que também passou por algo parecido com o que o BCFF tá passando agora. Então, muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!